Fala pessoal, vamos falar sobre os 3 dias de escuridão, conectando espaço-tempo de duas atmosferas, né? A laje trás que trouxe de forma literal, e pode até acontecer de forma literal, na qual explicaram, vai depender da maturidade humana, ou pode se conectar à atmosfera na qual estamos, proporcional a se conectar. Nossas maiores batalhas, turbulência emocional, psicológica, está nas ideias. E é necessária orientação para a construção da harmonia na própria sociedade. E aqui que estou, auto me intitulo como professor das leis, leis do código de ética, os códigos da natureza, mistérios a se interpretar e trazendo melhor contextualização da nossa própria simulação. Vamos lá. É tanta coisa para falar nisso e muitos podem trazer suas opiniões e tudo mais para próprio enriquecer melhor a minha, a seus pensamentos. A gente pode trocar ideia na descrição aí do YouTube e tudo mais. E a gente pode entrar no grupo. Eu tenho um grupo de política, eu tenho um grupo de mundo espiritual aberto ao público, grupo de política internacional, geopolítica e tudo mais. Grupo de exatas, tudo em exatas, então quem quiser me dá um toque na descrição aí. Eu mando o meu número e o pessoal vai entrar nesses grupos, mas tem que ser um pessoal que queira trabalhar o discernimento de forma precisa. A genialidade são estruturas além da base. A base que a gente tem são as metodologias de ensino padrão que a gente tem na escola, ensino médio, quem quer se aprofundar, como eles dizem, pelo algoritmo, curso técnico e faculdade. E a articulação que você tem, aquilo que aprende, o que você faz, né? Você vai revolucionar algum detalhe, vai trazer melhor aprimoramento, estratégia, legislação, vai trazer melhor esclarecimento sobre outras pessoas que querem aprender também, porque há diferentes ângulos de visão. Pessoal que é preso à alienação, que olha para uma metafísica como a mais bela e extraordinária, esqueceram e menosprezaram todas as outras, né? Esquece que a nossa maior riqueza na genialidade é a diversidade da interpretação que a gente tem da natureza do universo fora. Tá na nossa natureza aqui do universo fora, mas fala do universo fora já em níveis estrondosos de outras consciências, né? A nossa computação quântica, a nossa AI, nossa inteligência artificial, ela já é uma consciência, né? Computacional nos ajudar em diferentes atividades. Então, tecnologia é magia, né? A gente pode conectar tecnologia e magia, sempre estão interligados. E lá atrás tinha muita magia, tinha muitas outras quebras do espaço-tempo para conversar com seres de outras dimensões e tudo mais. A gente vê na civilização egípcia, né, a localização da maior pirâmide, descreve o número da velocidade da luz. A gente vê outras pirâmides que funcionam como antenas. A NASA parou de explorar o mar, porque 70% é água, e tem coisa que descobriu ali que não deveria ter descobrido, 30% é só terra, nós somos muito pequenos nesse planeta. E, por exemplo, em mistérios do mar, como o Triângulo das Bermudas, né? O Triângulo das Bermudas tem tantos mistérios no mar, tem tantos laboratórios restritos de outros extraterrestres a estudar o comportamento humano. A ignorância, de fato, que a ignorância é algo periódico, é algo calculável. Dá para se deduzir o que um idiota vai fazer, se dá poder nuclear para ele, se dá poder constitucional para ele. A gente viu a Alemanha nazista, facções criminosas e tudo mais. E a ignorância, ela é algo repetitivo. Sempre existiu hierarquia e corrupção de todos os cargos, setores e índices da era, até os dias atuais. Essas coisas continuem, consistem, né? Nesse tipo de, nesse tipo de raciocínio. Muitos continuam com essa ignorância bem forte, então os 3 dias de escuridão de forma literal, como eles falaram, de forma literal, de fato ia acontecer. O apagão, os monstros iam chegar aqui, seres que iam abrir o portal e fazer a varredura dessas pessoas que são mau caráter, as pessoas podres no caráter e tudo mais. Só que é uma forma. Existem diferentes formas de interpretar, diferentes formas abstratas, que, por exemplo, Cristo, né, lá na parte bíblica, trouxe diferentes formas de interpretação. A cada frase que saía da boca dele trazia uma ampliação de diferentes detalhes em formas estrondosas, senão ele sabia o que ele estava fazendo ali. Era o arquiteto da própria atmosfera. Veio para cá, trouxe a Bíblia como tutorial, fundamentos básicos, né? Depois que você transfere a outras línguas, vai mudando muitas interpretações da Bíblia e tudo mais, mas a matriz do néctar energético daquilo que ele falava é fixo, né? O homem vem do barro. Realmente toda a nossa anatomia vem da própria natureza da Terra. E aqui é a transição, né? A gente nasce, vivencia o que você vê, o que é seu caráter, caráter, visão e ação, o que você vê, o que você faz, depois você morre. E aqui que aplica a legislação. A forma ateia, né? A forma cética de pensar que depois aqui não acontece nada, não acontece nada desses seres tridimensionais, é uma forma necessária de existência. Por isso a atmosfera, a nossa dimensão, ela é densa do jeito que é para fazer as pessoas pensarem dessa forma, né? Que pensar dessa forma vai dar brechas para muitos criminosos fazerem o que quiser.
né? Como a gente vê que esse pensamento é a rede para pescar os próprios peixes. Então essa rede é necessária. Se você é ateu e cético, parabéns, continue que essa é a rede que pesca os peixes. Os peixes são os criminosos. Quando a gente vê hierarquia e sedentação de poder, corrupção das mais diversas, nossa maior hierarquia de concentração tributária, cadê o desenvolvimento administrativo para ajudar outros países matematicamente, com mais desenvolvimento tecnológico, educação e tudo mais? A gente traz melhor riqueza na pluralidade de ideias, porque as pessoas são ricas nas suas interpretações. A cada mente há um universo. Albert Einstein falava, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Só que ele tem que estar sempre enviesado com a lógica. Se eu estiver na Idade Média e falar, ó, daqui um dia, daquilo que a gente vai retirar da natureza, ia chegar um tempo que a gente ia criar um projeto que ia conseguir voar acima das nuvens. Muitos iam dar risada de mim, me menosprezar, atacar pedras em mim, falar que eu era lunático, louco, maluco. E de qualquer forma, existem diferentes veículos aéreos, veículos espaciais, rastreamentos, tecnologia e tudo mais. Então a tecnologia é magia, só que é uma magia explicada. Lá atrás tinha magia porque era quebra do espaço-tempo a orientar diferentes tipos de pessoas. E como é que se conectava? Através da fé. A pessoa tinha fé, tinha caráter, então ela se conectava a esses seres de outras dimensões só pelo seu caráter, sua fé se conectava com os seres tridimensionais a ter melhor orientação. Ou às vezes nem precisa ver esses seres. A pessoa tem próprio, na intuição, como a gente vê os criadores da Marvel e da DC, que criam outros universos, vamos dizer aqui, com aquilo que a gente já tem aqui e cria e cada vez mais expande a nossa criatividade. Todos esses seres, eles existem, mas na verdade é uma variação muito mais estrondosamente infinita. Existe variação de naves extraterrestres. Você pode pensar qualquer tipo de tamanho de nave que exista, né? O que, que tem dentro dessas naves? Se a nave for grande demais, pode ter outras gigantescas naves dentro de uma nave e se forma um trânsito de naves ali dentro, né? Diferentes laboratórios lá dentro, diferentes áreas para as crianças se divertirem, se estudarem ao mesmo tempo, a harmonia e fraternidade é fixa ali. Agora aqui, na nossa dimensão, como eu sou um mestre interligatório, eu me auto-intitulo como professor das leis, leis do Código de Ética e os códigos dos marcos históricos e culturais, eu trago clara evidência na língua portuguesa brasileira, que é muito rica, muito detalhada. Agradeço a Deus por estar aqui, por mais que é um inferno bonito, né? É um inferno que eu digo porque a dimensão é extraordinária. A micro e a macro, tem tantos detalhes fascinantes, a luz do sol quando reflete e tudo mais. Quando reflete em um cristal, em diferentes objetos, né? Que traz essa reflexão da luz. E, cara, tem tanta coisa aqui que é bonita, não só olho nu, mas também quando a gente pesquisa com tecnologias que também facilitam o nosso olho nu e tudo mais, a gente vê tamanha envergadura de preparo a construir essa legislação dimensional. E essa dimensão conecta diferente outras dimensões, diferentes seres, né? De diferentes atmosferas, diferentes outras dimensões, diferentes outros planetas, né? Astronautas não enxergam civilizações entre planetas porque não tem a quebra do espaço-tempo, não tem os reatores nucleares, não tem a transcomunicação e Spirit Box, que tem que tomar cuidado, né? E mexer com esses aparelhos, porque se você não tem preparo espiritual, tem que entender que existe o mal e o bem, forças gravitacionais do mal e forças gravitacionais do bem. Na nossa dimensão, forças gravitacionais do mal, por exemplo, um espírito que gosta de cada vez mais expandir sua hierarquia e sedentação de poder, ele quer levar muitos para as trevas, né? Ele quer torturar, machucar, ele quer trazer a destruição, quer trazer doenças a essas pessoas, né? Deixá-las com raivas, entrar em destruição e com aquela raiva se conectar cada vez mais um vício de destruição. Se a vida da pessoa já está acabada, ela pode começar a fazer coisas ruins e cada vez mais propagar aquilo que é de ruim. E esses seres, né? Magos das trevas, eles instalam diferentes equipamentos nas casas de pessoas que são presas a vícios, né? Não só vícios de bebida, de fumo, né? Esses entorpecentes, mas também tem aqueles lá ideológicos, né? Como a gente fala a palavra psíquica, né? Conectando a espiritualidade com psicologia, né? Nossa metafísica, além do olho nu, nossas ideias, vícios ideológicos, morais, vícios religiosos, abraçando uma só metafísica como a mais bela e extraordinária, menosprezando todas as outras, esquecendo que a diversidade de interpretações é a nossa maior riqueza na intelectualidade. E eu falo que aqui que no momento que estamos, a nossa maior distribuição energética, néctar da questão da intelectualidade, seria a interligatoriedade, que por isso estou aqui como mestre interligatório.
entre outros na língua portuguesa. Estou desenvolvendo essas arquitetagens palestrais em inglês, entre outras línguas, como estou aprendendo chinês. Já tenho inglês fluente, mas o chinês ele é mais simples que o português, mas a parte escrita das suas letras, seus ideogramas são totalmente diferentes. Aí temos o árabe, temos o russo, o hindi, que são os mais famosos, fora os outros, né? É aquela coisa, cara. Riquezas do subsolo. Você tem que explorar muito para achar aquilo que é raro. Se você tem curiosidade, você tem que trabalhar bastante, organizar, para realmente entender como funciona outras culturas, outras estratégias, metodologias de ensino, né? Eu sempre repito essas coisas aqui, cada vez expande cada vez mais minha própria consciência e a de vocês ao mesmo tempo, ao trabalho em equipe sendo aplicado. E tenho preguiça de escrever livros, né, muito detalhados, eu quero mais falar mesmo, cada vez mais falar, falar, falar. O livro seria mais eficiente trazer muitos detalhes em só um livro só, mas aqui eu posso falar na hora aquilo que eu sinto e tudo mais, se conecta de forma mais natural. Também o livro é natural, mas aqui é mais eficiente para aqueles que querem ouvir, né? Não só de livros, eu posso escrever outros livros. O livro com o tema A Interligação da Matéria, conectando tudo com o néctar da interligatoriedade e da intelectualidade, mediante o processo que a gente tem aqui hoje. Então, os 3 dias de escuridão, hoje em dia, conectando o espaço e o tempo de lá, as interpretações literárias, encaixando aqui dá para se conectar, só que com outras matrizes, né? Aqui a nossa maior batalha é ideológica, né? Muitas pessoas se colocam à extremidade das ideias, porque a outra também se colocou na extremidade. E todo esse movimento é infantil, a gente tem que trazer uma orientação e base. O que conecta tudo? A própria educação. É a mãe daquilo que a gente traz de transparência, né? A gente vai curando diferentes detalhes, machucados de pessoas, vai ajudando, expandindo a consciência e tudo mais. E tudo que tem ismo, né? Formas de governo, né? Capitalismo, socialismo, nazismo. A fraternidade, ela é o que é proporcional de fato. O resto, vocês já sabem, né? E vamos lá. A escravidão, sim, faz parte da própria natureza, né? Muitos já provaram lá atrás, mestres polimatas, né? Se eu falar Platão, Aristóteles, Sócrates, entre outros, não só esses, muitos outros que tiveram caráter e entenderam como o nível evolutivo das pessoas aqui. O que é o nível evolutivo? Como é que se descreve? Com uma palavra simples seria maturidade. Acho que assim muitos vão entender, né? Como a gente vê frutas podres em uma caixa, com frutas frescas, a podridão infecta tudo ali na mente, no ambiente. E aqui na sociedade, existe gente honesta com filha da puta, a minoria sendo honesta, a minoria sendo intelectual. A bem minoria sendo intelectual, o resto é preso a vícios, né? Ideológicos, quer mostrar que é sedento de poder, quer dizer, quer controlar tudo, né? Quer ter a concentração daquilo só para você. É uma forma totalmente desproporcional, que a matemática, ela tem que desenvolver para todos, né? Países pobres que não têm infraestrutura, tecnologia, não têm oportunidade de trazer melhor clarividência das suas ideias e tudo mais. A gente pode ver histórias incríveis, né? Como Katharine Johnson, né? Katharine Johnson, ela foi uma única mulher negra, primeira mulher e sendo negra, a ir para a NASA. E com toda a sua genialidade na matemática e depois conectando a física clássica, ela se tornou líder técnica da NASA. Entre outras mulheres também, até da Arábia Saudita, uma primeira mulher da Arábia Saudita a ir para a NASA, entre outras também. A gente vai ver que está tendo uma viagem para a NASA, da NASA indo para a Lua, e dessa vez vai vir dia 2 de fevereiro. Desde 2004 já tinha esse processo. Claro que eles têm que pensar em tudo, né? Sair dessa atmosfera por uma outra, né? O espaço, vocês veem veículos para viajar ao espaço aéreo, é outro nível, né? E aí tem uma pessoa, tem 2 homens brancos ali, tem uma mulher e tem um homem negro lá. Então, tudo bem, eu não julgo nada, eu não julgo nada. O pessoal vai falar, tinha que ter não sei o que, mas já tá conectando tudo. Conectou negro e mulher, então beleza, né? Aí, ó, tá mostrando que tudo é possível, graças a Deus. Voltando aos 3 dias de escuridão, a gente entra em uma atmosfera quando a gente pega o néctar de dor do planeta Terra, aquilo que é pesado de falar, que eu tenho que estar na energia, porque são coisas que, assim, tudo aquilo que a gente viu, eu tive professores, vou trazer exemplos de mim mesmo, professores de filosofia, professores de história, que são presos alienações. Um desses professores de filosofia, ele ignorava tudo que era do espiritual. Tudo bem, ele pode trazer suas interpretações e falar, para mim, esse ponto aqui não faz sentido por conta desses pontos aqui, pá.
Beleza, mas ele não fazia isso. Ele só falava que não e não deixava ninguém mais trazer nenhuma uma de suas interpretações matrizes, né, que tinha de trabalho, de projeto psíquico, né, daquilo que realmente refletia sobre a própria vida, aquilo que estudou, porque cada pessoa é um universo inicialmente, então as coisas são infinitamente complexas. É como se a pessoa, aquele professor era negro, desculpa, ele é negro, não era, mudou de cor, o Michael Jackson agora, ele é negro e ele ignorava totalmente a parte espiritual da coisa. Professor de filosofia, de humanas e tudo mais. Tudo bem ignorar. A gente tem que ver a lógica das coisas aqui. Mas não pode deixar totalmente de lado porque a própria educação conecta tudo. O porquê que isso é um erro brutal, a sua performance de caráter a se interpretar. Caráter o quê? Visão e ação. O que você vê e o que você faz. Ele ignorou totalmente e não deixava ninguém trazer ideias relacionadas a isso. Mas antes das Américas, sorry, antes dos europeus chegarem nas Américas, já tinha gente aqui com traços do olho puxado e tudo mais, cabelo, mostrando traços da Ásia e outras metodologias. Por exemplo, a Suméria, que hoje é o Iraque, a Suméria, né? Os sumérios já tinham um mapa bem detalhado das rotas marítimas, das rotas exploradas em diferentes continentes, da forma marítima mais rica que o próprio Google Earth, entre outros, que o Google Earth pega a parte da Terra, né? Todo aquele rastreamento que a gente tem é da própria população que eles fazem, né? Donald Trump, entre outros agências dos Estados Unidos, eles controlam aqui o pessoal da Terra, né? E no mar tem muitas outras matrizes se explorar riquezas ali, que tipo, 70% é água do nosso planeta, né? A maioria é água. E muitas coisas eles não falam mais porque já entraram em uma medida que não podem trazer melhor clarividência ao pessoal, porque só a sua maturidade está sua expansão de consciência, a grande massa da população mundial, a sua expansão de consciência não está proporcional a enviesar o multiverso de fato. Então, por isso, muitos dessas máquinas e tudo mais vão falar, não, é porque tem armas nucleares nesses laboratórios, por isso são restritos também, mas não só isso. Muitas dessas máquinas, como o reator nuclear, entre outros, o próprio Triângulo das Bermudas, tem muitos laboratórios de diferentes aliens, né, extraterrestres, a estudar o comportamento humano. Porque a ignorância, como eu sempre disse, é algo periódico, né, calculável, dá para se organizar. Dá poder de fisão nuclear para algum filho da puta, por exemplo, na Alemanha nazista. Outras facções criminosas, suas armas, que eles têm tecnologias, podem até rastrear melhor que o próprio governo. É só pensar no Brasil, né? Muitos vão falar, morreu um delegado aqui na Baixada Santista, lugar onde eu moro, e a morte dele foi forjada por funcionários da prefeitura. A gente vive um narco-estado. Isso não é tão impossível de acontecer, já porque aquele que foi preso, depois saiu, foi para o nosso poder executivo, e o que estava no poder executivo saiu, voltou a ser preso, e tudo. Então tem tanta coisa aqui que o pessoal não acorda e fica preso a essas alienações. Desses professores que são presos, a gente vê que até o próprio estudo, até o próprio sistema educacional que a gente tem é muito falho e muito perigoso para as crianças, para os jovens, adolescentes, porque os professores que têm maior autoenvergadura utilizam aquele seu perfil hierárquico, vamos dizer assim, para menosprezar ideias de outros alunos, né? Muitos alunos acreditam em diferentes áreas, outras coisas, mas não conseguem trazer esses projetos porque muitos professores são presos a alienações. Um desses professores, um professor de história meu, do ensino médio, ah, eu, eu mesmo estando verde em tudo em história, eu falei que me inspirava em um determinado político, vou falar o nome dele aqui, Arthur Duval, né, do MBL, porque ele questionava muitas coisas e eu passei por isso que ele passava. Eu na escola, na minha outra escola antiga, eu fazia tudo certo, eu estudava bastante história, eu levantava a mão, perguntava, trazia diferentes raciocínios que eu tinha, né, das interpretações, e a professora amava isso e o resto não fazia nada, sentava ali, colava, e tipo, a gente via tamanha ignorância, que ignorância, independente se for pequena ou grande, a ignorância é a ignorância, como energia elétrica, tem toda a estrutura de ignorância que é criada para pequenas e grandes, se você é ignorante, você já se conecta a essa estrutura, se você se distancia do seu equilíbrio, e muitos ali menosprezavam aqueles que estudavam de verdade. Eu estava disposto, humildemente, para ajudar qualquer um, e trazer melhor transparência de diferentes tópicos e tudo mais, mas eles menosprezavam diferentes detalhes, e só porque eu estudava e tinha disciplina, eles tinham nojo disso. E mesmo eles ali sentando a bunda na cadeira, copiando
futuro da internet trabalhando discernimento nenhum, ficando naquilo. Muitos daqueles brincavam com o símbolo da Alemanha nazista e tudo mais. Brincavam com diferentes coisas e não, tipo, não tinha hora de parar. Às vezes a gente pode dar risada para se distanciar da desgraça que foi muitas coisas, mas mesmo assim não é de fato engraçado. É o contrário, às vezes, né? A gente pode rir de coisas ruins porque é para fugir, mas mesmo assim não fugimos de fato. E muitos daqueles colocam na cabeça que foi algo engraçado e mesmo assim continuam com diferentes menosprezações em diferentes detalhes e tudo mais. E mesmo morreram muita gente em hospitais desequilibrados, infraestrutura desequilibrada, facção criminosa controlando tudo, legislação tributária, concentração de dinheiro e tudo mais, massa de manobra de diferentes trabalhadores todos os dias acordando cedo, tendo um trabalho áspero aqui, árduo para ter uma quantia bem pouca, e o resto indo para a Europa e países com concentração de dinheiro maior e sendo menosprezada, eles próprios menosprezando a gente daqui, e tipo, é algo que as nossas maiores batalhas são ideológicas, a gente já está na parte de escuridão da coisa, os 3 dias de escuridão. 3 dias para Deus é o quê? 3.000 anos? Não sei o que, eles falam várias interpretações. O que de fato a gente entende é conectar uma atmosfera com a outra atmosfera totalmente diferente. Tem como conectar porque existem diferentes matrizes com suas similaridades, mas conectando a formas diferentes. Eu falo dessa forma. Eu conecto diferentes áreas. Meu pensamento é sintético, não linear. Claro que às vezes eu consigo focar com muita força em uma área específica para realizar uma prova, por exemplo, outras coisas, etc. Mas também, desde criança, eu sempre tive pensamentos misturados, sintéticos, acreditando que tudo é interligado. Realmente é. Né? Então, assim, de diferentes civilizações, de vários planetas distintos, né? Várias dimensões e outras atmosferas distintas, né? Tem muitas coisas que os laboratórios restritos não vão dizer, porque pelo protocolo que muitos reencarnaram aqui, reencarnaram. Se você foi obrigado a reencarnar aqui é para cumprir pena, e se você não foi obrigado, você é para dar aula, ou você veio aqui para ajudar, ou só está em ser um turista, né? Se você é um criminoso, você pode ajudar outras pessoas a fazer o oposto daquilo que você fez. E muitas coisas, né, cara? Temos o círculo de Sansara, né? Que primeiro as espécies de animais com os instintos e tudo mais, às vezes alguns animais começam a ter uma maior expansão de consciência e começam a se deslocar distante do bando, né? Vai para outro lugar. Isso demonstra uma expansão de consciência no animal e também demonstra seu nível evolutivo de expansão daquilo que ele consegue processar. E próximas reencarnações, geralmente eles reencarnam como um ser humano. E esse ser humano, ele vem, né? Primeiramente, ele tem um instinto muito forte animalesco ainda, não é totalmente um ser humano, é suas primeiras encarnações sendo um ser humano, nas outras eram animais, diferentes espécies de animais, animais que são presos mais a vícios, depois vão estimulando cada vez mais, tem uma consciência social a proteger os filhotes e tudo mais, vai de espécie a espécie, a cada anatomia, a cada tipo de espécie distinta, mas tudo é possível, tá? Às vezes ele pode pular de uma espécie extinta uma espécie com instinto muito forte, né? E já é direto para um ser humano, porque eles fazem diferentes químicas sociais, os extraterrestres, nessa atmosfera que na qual estamos inseridos. Eles pegam um animal que tem um instinto muito aflorado e já coloca esse animal, esse ser, a reencarnar no corpo de um ser humano. Por isso a gente vê muitos sociopatas e tudo mais, muitos que decoram padrões, né? Às vezes não conseguem decorar padrões porque tem essa dificuldade. Muitos não têm a parte social trabalhada, não têm a parte espiritual trabalhada. Os animais seguem a harmonia da própria natureza, mas depois que se desvinculam dela e vão reencarnar como seres humanos, eles geralmente, nas primeiras reencarnações, na verdade é um fato, todas as vezes que são as primeiras reencarnações como ser humano, os seres humanos vêm como simples e ignorantes. Por isso muitos não têm maturidade ainda. Porque, ao mesmo tempo que aqui tem uma escala evolutiva educacional para diferentes seres a reencarnar em diferentes corpos, e qual é o volante do nosso planeta? Qual é a espécie que é o volante do planeta Terra? É a nossa espécie humana. De diferentes animais e espécies, muitos deles todos são seres vivos, tudo tem vida na matéria, até as bactérias e tudo mais, e tudo tem uma escala evolutiva para cada vez mais reencarnar em um corpo de um animal que tem um melhor processamento trabalhado, e daí vai reencarnando, reencarnando, até chegar no nível do ser humano que nós, seres humanos, aprimoramos e revolucionamos diferentes detalhes, diferentes estruturas, e a gente entende de diferentes formas e traz melhor clareza a outros que querem aprender, para aqueles que querem ser professor. Na verdade, todos nós somos professores, somos médicos, né? Ajudamos de uma forma a outra. Na parte neurotransmissoras do cérebro, a gente traz influências boas com a nossa, por exemplo, atletas, às vezes não podem dizer muitas coisas, mas com a sua performance e postura,
dia a dia, muita coisa a influenciar diferentes jovens a seguir um caminho de disciplina, e melhor foco e tudo mais. Então tudo vai se conectando aí. Cada um tem suas matrizes de fato, mas ao mesmo tempo há tudo um entrelaçamento entre elas e a gente tem esse projeto que é nessa própria dimensão que na qual estamos inseridos. É, geralmente eu falo essas coisas e o pessoal fala, você parece ter 50 anos. Na verdade eu tenho 17. É que eu era professor em diferentes países e agora estou no Brasil com essa língua aqui que é riquíssima, é extraordinária. Eu amo estar no Brasil. É muito detalhada, ela é muito perfeita, vamos dizer assim, né? Se for falar em quesito de ser um suco de frutas, nossa língua é a mais rica que tem. Em quesito de ser suco de frutas, variação na gramática, variação de pontuação, variação de formas a descrever algo que tem o mesmo significado e vai se mudando aos poucos ou muito, depende. Nosso dicionário ele é extraordinário. De todas essas tribulações e tudo mais, transições que teve de países da Europa, da África, até da Ásia, a gente vê asiáticos aqui também. E não são tão poucos assim, mas são poucos, mas a gente vê bastante asiático, em diferentes cidades e tudo mais, e que conecta diferentes culturas e tudo mais, e aqui a nossa própria pluralidade, né, está sendo enriquecida, e está vindo muitos estrangeiros para cá porque eles estão em busca de ter direitos, e no Brasil tem direito, por mais que há muita corrupção, ao mesmo tempo o nosso país é um dos mais pacíficos, né, as placas tectônicas, a gente está no meio de uma, então é difícil ter um tsunami aqui, maremotos e tudo mais, então, em quesito de é, problemas ambientais, diferentes tremores da natureza, eles não vão vir para cá, então a gente tem uma enorme passividade. Aqui tem por que, que o pulmão do mundo, por que, que viria com tanta vastidão? E muitos gringos estão vindo para cá, a gente está trazendo a melhor experiência conectada. E eu faço esse projeto, que o nome dele é a interligação da matéria, do inglês Connect of the Matters, ou Interligation of the Matters, é a mesma coisa, que muda a pronunciação. E eu trago esses projetos não só nessa língua, mas também no inglês, que o inglês ele é mais fácil que o português, querendo ou não, ele é bem mais escorregadio, ele é bem mais eficiente, bem mais rápido. O português ele é muito mais diversificado, então há muita coisa a se trabalhar, mas pelo menos trabalha a minha parte oral. Trabalha o pessoal que trabalha a parte de consciência, aí a gente vai conectando as ideias e tudo mais, e a harmonia está em tudo, né? E é para trazer melhor a harmonia. Eu poderia falar de coisas mais pesadas, né? Mas seria uma outra atmosfera. Mas eu vou entrar. Foda-se. As piores fluxos de dor que tem nesse planeta. A gente vê na internet, a gente vê a Dark Web, a gente fala no Deep Web, Dark Web, né? Mas aí você tem que entrar não no anônimo do Google, porque o anônimo do Google não é tão anônimo assim. Se você entra em sites que tem das mais diversas formas de criatividade a criar formas de sexualizar ou trazer torturas físicas, né, psicológicas e tudo mais. Tudo que você vê de ruim, no nosso mundo, a gente vê que o que mais dá dinheiro é aquilo que vicia, aquilo que mata e aquilo que tem prazer. E aí tudo vai sendo vinculado mediante os trabalhadores das trevas. Vamos lá. Os trabalhadores das trevas, a gente vê que aqui é o ponto zero do plano cartesiano, essa dimensão. Nossos pensamentos, né? Nossas formas de trabalhar o discernimento, né? Aquilo que você tem de pensamentos da metafísica. A metafísica, ela é aquilo que visualiza além do olho nu. Tudo que você imaginar, tudo aquilo que você criar, aquilo que você tem de intuição, de clarividência, tudo isso é a parte espiritual da coisa. Portanto, é metafísica, tudo é metafísica, né? Se a pessoa tem genialidade, o que ela constrói de geometria mental, de padrões a cálculos matemáticos, das mais diversas áreas, tá? Linguagens, tudo mais, muitos padrões, diferentes formas de conectar essa energia a essa parte intelectual da coisa, das diferentes partes da estrutura intelectual. Tudo é uma estrutura na sociedade, né? Isso é uma metafísica, né? Você não consegue ver o que a pessoa está pensando de fato, a não ser se ela trazer a sua transparência, que a transparência é o quê? A parte comunicacional. Aquilo que você se expressa, aquilo que tem de energia canalizada, aquilo que você tem em projeto de mente, tudo aquilo que você tem de emoção, aquilo que você traz de forma explicada, a gente consegue ver todo o caráter da sua própria postura explicada e tudo mais. Então aquilo é uma transparência muito extraordinária. A nossa espécie é a única que tem nesse planeta aqui e o resto segue a harmonia da natureza. E mesmo assim, quando as pessoas vêm para cá, elas começam a tomar muitos erros, né? Depois da transição que vai de animal a ser humano, traz muitos erros. Então, tudo isso uma transição evolutiva. E quanto mais você expande sua mente, você entende isso, né? A reencarnação, que você planta e colhe, pode ser não nessa vida, mas pode ser na próxima. Então, você vê muita gente ruim, que nada acontece com ela,
Mas depois, é como a gente vê, a parte ateia de enxergar as coisas, a parte cética de enxergar as coisas, é a rede para pescar os próprios peixes. Então, essa dimensão é criada a partir daqui. Os Anunnakis, né, com das mais diversas formas de arquitetagem das posições das estrelas, né, a gente vê aquilo que a própria maior pirâmide do Egito, né, a pirâmide de Jazé, ela foi criada a sua localização, sua latitude descreve o número da velocidade da luz por conta dos astros. Esses astros fazem com que muitos marinheiros, diferentes espaços do tempo, civilizações que tiveram as estrelas como forma de se localizar, e tudo mais, como uma bússola mesmo, né? Diferentes constelações apontando para o norte, para o sul, oeste, entre outras, e a gente vê que isso ajuda diferentes tipos de pessoas. A natureza sempre foi uma das mais continua sendo invicta, a maioria das professoras a ensinar, e também a gente vê o sol, a lua, o tempo, os dias, as semanas e tudo mais. E diferente dessas estrelas, a astronomia, a arquitetagem das posições das estrelas, nos dá diferentes interpretações a criar diferentes religiões e dessas nossas ideias, apenas nas nossas ideias, de uma forma padrão que muitos entendam, o multiverso já existe. Diferentes religiões já estão descritas nas estrelas, diferentes guerreiros e tudo mais que comparecerão aqui estão descritos nas estrelas. Você pode falar a astronomia, a arquitetagem das estrelas, em quesito a demonstrar religiões e outras interpretações, isso vai se conectar. Então é toda uma forma simples, né? Vamos dizer simples, mas ao mesmo tempo complexa, de muitos interpretarem o cosmos fora, a natureza e tudo mais. Há diferentes, infinitos detalhes, eu trago uma base bem sólida para muitos entenderem o néctar da questão aqui sobre a interligação da matéria, mas esse projeto muitos vão trazer diferentes outras interpretações. Eu sou aquele que estou trazendo a retaguarda, não posso dizer isso, porque muitos polimatas lá atrás já falavam que tudo era interligado, né? Então, assim, eu sou uma das peças que está nessa transição. A gente nasce, vivencia e depois morre. Essa transição, ela que é uma transição, ela não é infinita. E muitos acham que depois aqui não acontece nada e é o tipo de pensamento que pesca os peixes são os criminosos, os peixes. E há tantos sites de tortura, tantos sites que a gente vê, não consegue pesquisar no Google Anônimo, porque quando você pesquisa esses sites, né, tanto na parte pornográfica da coisa, porque existem diferentes criatividades para construir uma forma, das mais diversas formas de usufruir da sexualidade, a criar diferentes parâmetros, vocês entenderam, né? Também tem a forma de tortura, né, derramar sangue e tudo mais, e também a psicológica, das mais diversas, né, formas de religião e tudo mais. E tudo isso são padrões. Conforme você se conecta e canaliza sua energia e depois enxerga aquilo, você consegue entender que são padrões e consegue não sentir mais medo daquilo. Então, nossa maior virtude é o próprio equilíbrio. Porque muitas coisas ali estão conectadas ao senso comum da gente. Se a gente vê muitas desgraças e corpos e torturas na internet, você vai já pensar violência. Mas existe aqueles tipos de pessoas, como os monges Shaolins, né, que canalizam sua energia espiritual e conseguem quebrar mármore, tábuas bem duras e tudo mais, que a física demonstra que é impossível para a nossa anatomia do corpo e a nossa força que a gente tem de limite, mas com a parte espiritual da coisa a gente consegue canalizar a energia, pelo menos os monges Shaolins conseguem fazer isso, e eles quebram esses materiais com tamanha facilidade. E às vezes eles podem, muitos que serviram a diferentes guerras, né, canalizaram sua energia e conseguiram entrar em virtude com aqueles que são o astro superior, né, daqueles que trabalham com aqueles verdadeiros guerreiros, aqueles que têm caráter, não que estão sozinhos, né, aqueles que têm intuição. A gente vê, pensamentos intrusivos, né, podemos pegar diferentes analogias, por exemplo, em times de futebol, desculpa, estádios de futebol, há diferentes magos das trevas a conectar diferentes aparelhos ali nos estádios. Desses aparelhos faz um cálculo de varredura diferentes dessas pessoas que estão nas torcidas, né? E faz com que elas levem a parte do instinto ser aflorado. Muitas dessas pessoas que são presas a vícios, né, na casas delas, muitos desses demônios extraterrestres do mal, tem os do bem e também tem os do mal, né? Instalam diferentes desses aparelhos na casa dessas pessoas e essas pessoas ficam submissas a pensamentos ruins e tudo mais, é por conta do aparelho de frequência. Eles conseguem calcular diferentes códigos e tudo mais, que a pessoa consegue canalizar a energia e ser submitos a essa hierarquia e sedentação de poder que o próprio governo oculto impõe. A gente vê, por exemplo, políticos são desequilibrados, são crianças na parte são infantis na parte espiritual da coisa, né?
são totalmente desequilibrados, eles só olham para a matéria. Quando a gente vê que muitos dessas transições que tiveram de exploração, né, a gente viu que aqui nas Américas já existiam outros seres e tudo mais, e já sempre estiveram em harmonia, pegando só aquilo que era suficiente à sua própria sobrevivência do corpo, se conectando a uma parte espiritual da coisa muito mais aflorada. E hoje não tem como conectar, só trabalhar com a educação. Porque há muitas pessoas que são bem menos evoluídas, né? Em quesito da parte espiritual da coisa. Então ela tem que se distanciar daquilo e não pode trabalhar muito porque ela não consegue processar na mente dela. É o nível evolutivo, é a maturidade de processo que ela tem, a parte espiritual da coisa. Existem diferentes formas de interpretar o mundo espiritual. Existem mais de 200 milhares de religiões, outras milhares, centenas de milhares de metodologias de ensino que foram muitas dessas pessoas brutalmente assassinadas, menosprezadas e tudo mais. E o governo oculto conseguiu concentrar seu poder, concentração do dinheiro e tudo mais. E muitos países pobres são escravos deles, né? A gente não entende a língua deles e muitos pensam, nossa, esses caras são extremamente intelectuais. Muitos trazem discursos, né, nessa esfera política internacional, mostrando toda a parte intelectual e estratégias que têm em mente, seus projetos e tudo mais, mas esquecem de desenvolver, porque a matemática proporcional é trazer educação e infraestrutura para todos os países, isso eles nunca pensam. Aí tem aquela outra filosofia, que a escravidão faz parte da própria natureza. Muitos escolhem por não conseguirem processar aquilo direito. Por isso eu falo, o nível evolutivo está no caráter. Aí você fala, como é que você vai conectar a reencarnação com isso aí? Mais o nível evolutivo? Bom, a reencarnação é o próprio nível evolutivo, quando a gente vê o círculo de Sansara, né? E eu estou tentando passar sobre o círculo de Sansara para a parte no inglês, né? Essa mesma projeção que eu faço em palestra para palestras em inglês, que é uma forma mais fácil, né? Mais eficiente. Eu já penso em estar entrando em divergência com o pessoal do United States, entre outros que falam inglês, né? 20% da população mundial fala. E também, quando aprender chinês, entrar em divergência com o chinês, porque muitos são alienados em diferentes países. Então é um projeto que é necessário muito trabalho duro, cara. E é necessário entender que diferentes desses sites, né? Que eles fazem magia negra com crianças, com animais e tudo mais, muitos não enxergam essa parte. Claro que muitos não têm tamanha maturidade de interpretar aquilo sem próprio se auto-machucar. Conforme vai, entra no site, vê coisa que não deveria. Então, os sites que você consegue entrar. Na verdade, uma coisa pesada dessa história é que tudo que se pesquisar sobre isso nas imagens do Google aparece. Mas de uma forma que a polícia não te rastreia, porque todos esses sites que você entra, aparece um IP que se conecta a diferentes delegacias. Essas delegacias conseguem saber quantas vezes você entrou ali. Então é necessário você utilizar mais o Tor Browser, né, que é essa plataforma. E lá dentro você pode fazer diferentes pesquisas, se você quer ser médico, se você quer ser investigador da polícia e tudo mais. E muitas pessoas ignoram essa parte, né? Existe todo um governo oculto e tudo mais, todas as facções criminosas, tudo que eles fazem de ruim, de magia negra, tudo que tem de machucar a parte física e psicológica da pessoa e mostrar isso na internet para muitos outros públicos ver e contaminar cada vez mais com esse tipo de comportamento, se tornar periódico e se tornar normal, a conectar com o senso comum de muitos, né? E muitos aos poucos, né, são colocados a uma energia radical a não interpretar direito as coisas, trazer a desproporcionalidade para nossa para diferentes atividades da nossa rotina. Por isso a gente vê que há honestas, pessoas honestas como filhas da puta e tudo mais. Eu tento achar vídeos em lugares melhor tempo para gravar esses vídeos, né? E muitos não fazem nada, né? Eu vou mijar rapidinho porque eu não tô aguentando, eu já volto. Eu tive professores, né, que mesmo tirando verde em tudo, notas boas em tudo, me deixaram com notas baixas por conta de pontos políticos, né? A alienação que eles tinham, né? Eu falei, o porquê que você tem tanto preconceito com tal indivíduo que eu me inspiro? Ah, ele não soube explicar nada, ele só falou, não acredito nele, não. Não, mas traz a coerência, senão, porra, que tipo de professor você é? Né? O outro, que era negro também, mesmo sabendo que grande parte da população mundial que se conectava à parte espiritual da coisa tinha diferentes metodologias de crença e de metodologias de estudo. Necessário entender que crença é limitada, mas o multiverso é infinito e conecta todas elas. Uh, Morreram por conta de acreditar que não era conectada as coisas. E a educação conecta tudo, né? A nossa coerência e paciência faz com que a gente consiga realizar diferentes projetos. E
Eu não sei, tipo, essas coisas são periódicas, sempre ocorre no planeta, e, tipo, a gente fica pensando, pelo amor de Deus. Aí você fala, o círculo de Sansara, ele acontece por conta dessa forma, né? Você não adianta tentar esconder uma pessoa. Tem pessoas que vão querer, tem pessoas que não vão, né? Eu não vou falar diferentes temas obscuros de dor e desgraça que a internet nos mostra, porque esses laboratórios são enormes, né? Tem muito ali, diferentes explorações do corpo humano, né? Para criar informações medicinais a ter, para utilizar para guerra e tudo mais. Temos as guerras dos hackers, temos as guerras, ah, as guerras biológicas, as guerras na química de, sei lá, criar doenças, o coronavírus e tudo mais em laboratório. Então tem diferentes guerras, né? Tem aqueles que têm mediunidade que falam que vai acontecer se aquela criança crescer, se tornar o que ela vai se tornar. Aqueles médios que falaram que Hitler ia fazer quando Hitler era apenas uma criança era algo bem desafiador, porque falar que uma criança ia fazer tal coisa, como é que ela sabia? Muitos iam falar isso. Aí depois que ele fez, todos descobriram, mas era tarde demais. Então, conforme a pessoa, independente de que atmosfera ela vem, se essa pessoa vem para criar destruição, desde criancinha, as crianças não sabem o que fazem. Elas começam a estimular esse tipo de pensamento mais na adolescência e com o adulto cada vez mais, concretizam esses projetos. Mas as crianças em si, elas nascem puras porque elas não têm, não conseguem enxergar, né? Tamanha malícia porque está se desenvolvendo. Quando a pessoa reencarna aqui, muitos reencarnam de outros planetas que têm habilidades incríveis na parte de se comunicar em diferentes idiomas, a diferentes linguagens matemáticas, a ter melhor contextualizações em diferentes temas e tudo mais, né? Então essas pessoas têm origem de diferentes outras matrizes, eles vão falar, não, é só uma mutação genética que ocorreu, por sorte, não sei o que. Tudo há lógica em diferentes detalhes, né? Muitos vão falar, tem coisas que não existem lógica. Então a gente tem que montar todo esse plano para conectar, trazer essa orientação, né? Aí você fala, pessoas são muito inteligentes, elas vêm de outros planetas, civilizações mais avançadas, a vir para essa aqui ajudar, exatamente. Polimatas, etc, não sei o que, você sabe, né? A gente vê o Leonardo da Vinci, lá atrás, ele via que as metodologias de ensino da escola, é, a, a geometria e tudo mais, era uma forma muito básica de se estudar. Então ele começou a ficar sozinho, analisar as árvores e as raízes da árvore, né? Mostrava todo o fluxo sanguíneo que a gente tem no corpo, né? No pulmão, entre outras áreas também. Diferentes outros polímatas, né? Que tiveram diferentes interpretações e foram menosprezados porque eram inteligentes, né? Se a pessoa é inteligente demais e fala coisas que não deve, tipo, verdades, né? Que a verdade sai como uma espada na boca. E a espada, ela rasga, ela corta, ela mata, né? Se você fala a verdade para alguém que tá devendo, você já sabe o que acontece. As coisas são periódicas. A ignorância é periódica e as pessoas não acordam. E assim, é que assim, existe um nível evolutivo que muitos não vão acordar, né? Porque pela maturidade e processamento a pessoa não consegue ter. Então a hierarquia sempre vai existir. Corrupção também, porque os seres daqui têm uma infantilidade muito grande. E aqui conecta diferentes matrizes, cara. Fala da interligação da matéria, eu precisaria escrever diferentes fatores, né? Estruturas de explicação. Fazer um vídeo de 6 horas, como um aulão bem grande, né, cara? Diferentes exemplos, né? Se muitos entenderem determinados exemplos, tem que trazer outros. Então, diferentes exemplos para diferentes áreas e linhas de raciocínio. Bom, tantas desgraças que ocorrem no mundo, você vê o tanto de pessoas que entram em sites de tortura, a quantidade. Em sites de pornografia, sites não sei o que, tudo que vicia, mata, que estimula e conecta os dois, vício e forma animalesca de comportamento, sempre estão conectadas e eles fazem tudo o que fazem. Então é algo que você vai explicar, eu que vou explicar milhares de vezes lá na Idade Média e tudo mais. Eles matavam aqueles que pensavam diferente e tudo mais. Hoje, tecnologia, pensamento continua por conta de uma porrada de outros fatores que você consegue entender. Muitos falam, nossa, é muita coisa para processar. É muita coisa para processar. Quando você vê diferentes detalhes, você fala, não, eu entendi, mas isso tem uma base sólida. Agora, entendi diferentes exemplos para diferentes dessas linhas de raciocínio, desses diferentes tópicos, né? Já é uma outra atmosfera. Você vai expandir elas, né? Tem tanta coisa para falar. Eu tenho que gravar mais vídeos em inglês, né, e tudo mais, conectando todas essas coisas também. E é isso aí, pessoal. Tô criando essa base, né, que a própria educação faz isso. Ela cria uma base para aprimorar a harmonia dentro da sociedade. E muitos escolhem o que querem fazer, não sei o que, e é isso aí. Tamo junto aí, galera. Vou gravar vídeos maiores e melhores arquitetados. Estou fraco porque tava sem tempo e peguei esse tempo corrido para gravar. E está aí.
minhas plataformas clássicas, né, como a gente sabe, Facebook, Instagram e YouTube, que são os vídeos maiores. Me fala em temas para eu aprofundar, por favor. Temas pesados, temas leves, temas intelectuais. Eu falo de tudo porque isso aqui é o néctar de base sólida, resumo do resumo zoom, a introdução, daria 6 horas de explicação sobre a introdução da matéria, eu faço em 1 hora, porque eu tento conectar assim de forma a pegar muitos públicos de primeira, né? Para ir crescendo meu canal aos poucos. A estruturação necessária de base e tudo mais, fortalecer a base, e é isso aí. Tamo junto aí, pessoal, e compartilhar o melhor que você faz para me ajudar, e tamo junto.